Saudações, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Estado de Direito, programa de análise jurídica sobre o processo de construção de direito em Moçambique. E hoje temos como convidado o Dr. Armando Chial, é conservador e notário, é igualmente advogado, e juntos iremos analisar sobre a importância dos registros e notariados na sociedade moderna, desafios e perspectivas na atualidade. Dr. Armando, muito obrigado por ter acedido ao nosso convite. É uma honra tê-lo cá. Vamos debruçar juntos sobre a importância desta importante temática. E desde já, doutor, quais são os desafios que os conservadores e notários têm tido no seu dia a dia da sua atuação profissional? Certo. Obrigado por este convite. Cá estamos para nos debruçarmos sobre esta matéria. Em primeiro lugar, antes de responder à sua pergunta, se calhar fosse importante situar aquilo que é esta área, essa temática dos registros e notariado, que é um tema que diria que só nos últimos anos é que foi ganhando contornos, foi ganhando consideração, porque sempre existiu, no entanto, nunca foi algo de realce para muitos, porque foi sendo tratado de forma superficial. Mas é importante que os registros já constituem uma área de estudo antiga, pese embora só nos últimos tempos é que tem vindo a ganhar relevo. Desde os tempos da Antiguidade, Grécia, Síria, houve sempre escribas, houve pessoas que tinham preocupação em apontar fatos que existiam. As pessoas lá nas suas trocas comerciais procediam ao registro de factos sobre este negócio que elas realizavam. Então isto foi evoluindo até chegar a uma fase em que houve interesse das autoridades em tomar esta atividade como relevante e servir de base para as relações entre as pessoas. E é importante ter em conta que os registros de notariado têm como fonte principal o homem, porque visa registrar fatos das relações entre as pessoas. E também importa dizer que, em primeiro lugar, nós temos os registros e notariado, onde se subdividem em notariado em si, como tal, e, por outro lado, os registros. Os registros vão variando desde o registro civil. Todos nós temos contacto com o registro civil, desde o momento que nós nascemos, aquilo que acontece no nosso dia a dia, até a nossa morte. Como alguém disse, o registro civil, particularmente, lida com a vida do homem desde o berço até ao túmulo. Isso porque, desde o momento que nasce, é preciso registrar este nascimento. Costuma dizer-se, aliás, está previsto no próprio Código Civil, que o nascimento, ou simplesmente a personalidade jurídica, inicia com o nascimento completo e com vida. Então, a partir daquele momento, é preciso que se faça o registro daquele nascimento. Há um ser que veio ao mundo, é preciso que controlemos a evolução deste ser. O ponto inicial é o seu registro de nascimento. À medida que vai crescendo e vai desenvolvendo fatos, o seu assento vai tendo remodelações, vai tendo averbamentos. Se, por exemplo, atinge uma certa idade que pretende agir por si, pode ser emancipado. E se chegar a uma fase em que pretende casar, ao casar tem de se averbar este casamento. E se eventualmente o casamento não correr muito bem, pode muito bem averbar-se o seu divórcio e por aí adiante até chegar à morte. Então, todos nós temos contacto com o registro civil, seja para casar, seja para registrar esses fatos, mas é um fato inerente à vida das pessoas singularmente consideradas. E temos o notariado em si, que é aquela parte dos registros de notariado que lida com fatos, negócios de particulares. Então, temos o notário, que é o centro desta atividade, que é aquele que o Estado confere fé pública extrajudicial, de modo que os atos por si praticados no âmbito da sua atividade sejam considerados que tenham força probatória plena. Através dos fatos ou atos que o notário pratica, nós temos que esses mesmos atos têm validade. Se existe uma reunião da Assembleia Geral de uma empresa, esta Assembleia Geral naturalmente carece de ter uma ata que deve ser dada vista pelo notário para dar a sua autenticidade.
E se existe um negócio, eu pretendo comprar uma casa, alguém pretende vender, para que essa venda valha, que tenha utilidade e seja reconhecida, é importante que passe por notário, de modo que ele dê o seu punho e diga sim, efetivamente este negócio é válido e naturalmente observa os requisitos que a lei define, e ao definir esses requisitos o notário não pode agir sem antes observar para verificar se efetivamente estes requisitos todos foram cumpridos. Então, esta área do notariado lida com estes fatos todos e alguém pode pretender agir em nome do outro, então emite-se as procurações. Alguém pretende contrair empréstimo no banco, precisa de notário. Alguém pretende realizar qualquer que seja um negócio, precisa de notário para poder agir e se sentir confortável que efetivamente realizou um negócio válido. Nesta divisão que eu me referia, temos também o registro predial, que lida com a necessidade de registrar ou deixar presentes os fatos dos bens imóveis. Estamos a falar da existência de uma casa, de um terreno, de um bem imóvel. Estamos a falar daqueles bens que permanecem assentes ao solo. Então, aí tem como fim a dar publicidade da titularidade desses mesmos bens. Se eu tiver junto do notário feito a compra e venda do imóvel, para que este imóvel prevaleça e se saiba, para que a sociedade tenha conhecimento que aquele imóvel me pertence, tem um local onde lá vai e vai se certificar, que é a conservatória do registro predial. É lá onde encontramos o registro desses fatos através de cotas, fatos. Então ali tem uma descrição por um lado, que diz que o imóvel localiza-se no sítio X, Y, na rua tal e por aí adiante. E existe um número de registro através do qual se identifica este imóvel. Então aí qualquer um de nós tem acesso e pode saber que efetivamente aquele imóvel pertence ao Daniel e é deste fato que ele vai encontrar o seu conhecimento. Temos também a área do registro comercial, ou atualmente denominada entidades legais, que é a parte que lida com o negócio das pessoas. Todos nós visamos ter estabilidade econômica, financeira, então praticamos comércio. Este comércio, para que ele seja realizado, carece primeiro da autorização pelas autoridades competentes. Após esta autorização, esta permissão, precisa do registro comercial ou entidades legais que proceda ao registro desses fatos. A terminologia entidades legais é que não se cinge apenas ao comércio como tal. Estamos a falar de fatos que podemos nos referir, por exemplo, à existência de uma pessoa coletiva que visa satisfazer interesses desse grupo, mas que não seja no âmbito do comércio. Por exemplo, uma associação. A associação visa praticar atos sem fins lucrativos. É preciso que o governo autorize a sua existência através do Ministério da Justiça. E após esta autorização, aí nessa altura se carece do registro. É o registro comercial que realiza. Hoje em dia temos um fenômeno que é sempre frequente, a questão da existência dos partidos políticos. O partido político também é uma entidade, uma pessoa coletiva que carece de registro para a sua existência. Nós temos acompanhado a existência de vários partidos políticos. Por fim, para que se reconheça e confira-se a sua existência, é preciso que passe por um registro. Também esta é a área que se preocupa com o registro ou a identificação dessas mesmas pessoas coletivas. E também podemos falar de que em todo dia, todos nós, dia após dia, movimentamos-nos. Quando saímos de casa, vamos ao serviço, vamos à escola, ou vamos a qualquer outro lugar, precisamos nos locomover através de uma viatura. Então, o registro também tem o registro automóvel, que procede ao registro da titularidade desses mesmos automóveis, dessas mesmas viaturas, em que primeiro articula naturalmente com outras entidades, porque para termos uma viatura a circular livremente, não é só o registro que intervém. Nós sabemos que tem lá o INATRO, que faz aquela parte relativa à viatura em si. Mas esta viatura tem dono.
É aí onde nós entramos para dizer que aquela viatura de marca Toyota, modelo XY, pertence ao fulano de tal. É tal titularidade. Exatamente, a titularidade. Então, de forma geral, o registro visa a titularidade, a constância dos factos inerentes às pessoas. E é o Estado que confere esta titularidade e confere a quem? Ao conservador, ao notário, que é um funcionário público, a quem o Estado lhe confere este poder de dar fé pública extrajudicial. A fé pública que significa o quê? Reconhecimento, aceitação. Ninguém pode avaliar um cenário ao contrário se tiver sido praticado por um notário, por um conservador, porque este tem esta missão e vai trabalhar aquilo que nós costumamos dizer em algum momento, que o conservador é uma espécie de juiz da paz, porque lida com fatos pacíficos. O que é importante é que esses fatos sejam conformes, estando conformes ele vai registrá-los, vai descrevê-los e denominá-los que estão nestas circunstâncias e pertencem a fulano de tal. Esta conformidade refere-se aos requisitos exigidos. Exatamente, exatamente. Sim, porque não podemos falar da existência de um registro sem que antes se verifique a sua formalidade. Eu voltaria, por exemplo, à questão do registro civil, que tem a ver com as pessoas singulares. Um casal tem um bebê, nasceu uma criança, esta criança carece de registro. Não basta dizer-se que nasceu o registro, é preciso ter qual é a fonte. Nasceu, mas nós temos que certificar que efetivamente esta criança nasceu. Como é que verificamos que ela nasceu? Naturalmente, é a própria criança presente por um lado, mas também podemos ver a existência dos documentos emitidos pelo hospital, que certificam que uma determinada pessoa, um indivíduo do sexo masculino ou feminino, veio ao mundo neste hospital, a determinada hora. Exatamente. Quando procedemos ao registro, naquele momento dá-se todas as características físicas daquela pessoa. Se é um homem, se é uma menina ou um rapaz, se nasceu a que horas, qual era o peso, a altura, todos esses fatos são identificados. Quais são os pais, tanto o pai, a mãe. É claro que o estabelecimento da paternidade e da maternidade também obedece seus próprios requisitos, porque o que é certo é que nasceu alguém, deve-se dizer que essa pessoa nasceu através do registro. Caso já em que essa pessoa nasce, no entanto, não é de imediato que se procede ao registro. E por alguma razão pode-se dissociar dos seus pais, mas o que é importante é que esta pessoa deve ser identificada. E para que seja identificada, alguém deve declarar o seu nascimento. Então, para nós aferirmos este registro, observamos esses fatos, porque pode ser que, eventualmente, já tenha sido registrado antes, ou se calhar não nasceu em Moçambique, e não tendo nascido em Moçambique, existem formalismos próprios. E quais são, desde já? Eu acredito que é de interesse público saber. Exato. Que esta é uma temática bastante importante. Sim, daria um exemplo, em algumas zonas fronteiriças, em termos de condições, nossas populações, há em alguns momentos que vão através da fronteira, a criança nasce em outro país, mas volta a viver cá dentro do país. Quais são os requisitos? O que é certo é que nasceu a criança. O Código do Registro Civil diz que todo o indivíduo que tenha nascido no território da República de Moçambique deve ser, ou o nascimento ocorrido na República de Moçambique deve ser declarado dentro do prazo de 6 meses na conservatória competente. Qual é a conservatória competente? É da área onde esta criança tiver nascido. Então, é nesta base que isto ocorre. Se eventualmente esta criança tiver nascido na África do Sul, no Zimbábue, no Malau ou em outro país que seja, em princípio é naquele país que deve ser declarado o seu registro, porque nasceu naquele país. Qualquer país registra todos os fatos inerentes às pessoas. No entanto, pode-se dar o caso dele naquele país não tiver sido declarado esse nascimento. Então, vem a Moçambique, declara, sim, desde que se confirme que efetivamente é nascido por cidadãos moçambicanos. Então, o que é certo é que se prove isto e vão junto da conservatória especializada para esses fatos, que é a Conservatória de Registros Centrais. Então, esta é que tem competência para o registro desses fatos ocorridos fora do nosso país. O que é certo é que, ainda que sejam estrangeiros a nascer em Moçambique, também são registrados em qualquer que seja a conservatória. Mas no caso concreto aqui me refiro à Conservatória de Registros Centrais, refere-se a fatos que ocorreram fora do território nacional. Então é esta conservatória que se
dá a competência de lidar com esses fatos, que é ela que vai realizar o registro. Casos em que a pessoa nasceu naquele país, foi registrada naquele país, se calhar nas representações consulares do nosso país, na embaixada, no consulado, então pode-se proceder à transcrição deste registro já dentro de Moçambique, naturalmente obedecendo esses formalismos. Só a questão é quais são os requisitos. Os requisitos é, em primeiro lugar, saber-se que se trata de um fato que deve ser registrado em Moçambique. O que isso significa que seja inerente a moçambicanos. Exato. Um casal moçambicano ou um moçambicano que se desloca ao estrangeiro. Pode ser ambos moçambicanos, mas pode ser que seja apenas um deles. Se eu vou à África do Sul, conheço uma mulher sul-africana, vou ter filho com ela, esta criança, a priori, tem nacionalidade moçambicana porque tem um pai moçambicano. No entanto, não é automático, há formalismos próprios, nomeadamente, tendo nascido na África do Sul, nós temos duas alternativas. Uma é deslocarmos-nos ao nosso consulado naquele país e dizer, eu sou moçambicano, naturalmente sou reconhecido na embaixada porque eu tenho a identificação, e essa identificação é que vai me conferir o fato de eu poder registrar esta criança como moçambicano. Outra é, não vou registrar lá, ou ainda registro nos termos daquela lei sul-africana, porque também estou ligado a uma pessoa sul-africana. Podemos seguir as formalidades da lei sul-africana para registrar a criança. Mas eu tenho interesse que esta criança seja efetivamente moçambicana e que tenha registro aqui no país de origem. Então, cá venho, conforme já havia referido anteriormente, apresenta a documentação e a prova de que efetivamente esta criança nasceu, onde existir ali documentos do hospital onde a criança tiver nascido. Dirijo-me à Conservatória de Registros Centrais, esta afere estes requisitos e, naturalmente, vai proceder ao registro. Então, no centro de toda deste emaranhado de assuntos, o centro de tudo é o homem. É o homem que nasce, é o homem que realiza negócio, é o homem que casa, é o homem que compra, que vende, adquire nacionalidade. Então, os registros centram-se na vida do homem. Não o registro no seu todo, mas particularmente o registro civil. Porque o registro civil é o serviço do Estado que visa registrar fatos inerentes à pessoa singularmente considerada. Então é por isso que nós dissemos que é João, é do sexo masculino, filho de Baltazar e de Ana, nasceu no dia X do mês tal, no ano Y, e os seus pais são esses, como dissemos, os seus avós são aqueles, e aí, por aí adiante. Então, é este o homem que está no centro das atenções do registro civil em particular, e do registro de forma geral também. Exato. Para além da questão também do notário, que faz parte também de tudo que é aquilo que o doutor já explicou. Exatamente, sim. O notário que é a pessoa que lida com, tanto como já havíamos dito, trata-se do funcionário público a quem o Estado confere fé pública. E o notário, na sua atuação, tem duas vertentes. Por um lado, ele dá esta fé pública, este reconhecimento. Mas, por outro lado, também é aquele que aconselha as partes. Então, exerce o papel da assessoria. Exerce o papel da assessoria na medida em que orienta as pessoas para encontrar os melhores meios, os meios mais adequados para realizar esse negócio que a ele cabe validar, porque ele valida o negócio. Um exemplo mais frequente é a compra e venda. Pode ser do imóvel, de uma viatura ou de outro fato, mas vamos nos centrar, por exemplo, na compra e venda do imóvel, de uma casa. Então, primeiro o notário verifica se a pessoa que diz que vende é dona ou não é dona da casa, é proprietário. Tem de aferir através de uma certidão de registro predial que confere a sua titularidade. Segundo, deve obedecer algumas burocracias, nomeadamente aspectos de impostos, entre outros. E, verificado este cenário, verifica-se também a capacidade das pessoas. A capacidade, naturalmente, nós já vemos que é a pessoa que esteja apta de exercer a sua pessoa, regir a sua própria pessoa. Então, a maioridade, etc. Sim, a maioridade. Claro que não só pessoas maiores de idade é que realizam negócios. Naturalmente. Claro que tendo um suplemento por via de tutela, da representação, por via dos seus representantes legais, os pais, entre outros. Então, verificado isto, ele vai dar esta fé pública e diz A e B vão comprar e vender. Um compra, outro vende o imóvel, ou pode servir por via de uma doação,
pode ser por outros meios. Então, ele valida elaborando um documento apropriado para realizar este negócio. E como disse, o seu papel como notário, esta é uma profissão, diríamos, liberal, porque para além de ter este poder da autoridade que é conferido por Estado, pelo Estado, tem também este papel de assessor, de quem orienta, ajuda na área jurídica, no conhecimento de como é que esta matéria deve ser tratada. Então, o notário vai orientar se as pessoas comparecem, têm alguma dificuldade, vai orientá-las o modo mais adequado para poderem realizar este negócio. Doutor Armando, eu vou-lhe cortar. Vamos agora obedecer o nosso primeiro intervalo. Voltamos dentro de instantes. Até já. Transportadores semi-coletivos de passageiros. Para 2025, os comerciantes informais. Aqui na Avenida Eduardo Mondlane, a situação se encontra mais tensa. Nossa equipe de profissionais dedicados trabalha incansavelmente para levar até você conteúdos preciosos, relevantes e atuais. Somos mais que uma televisão. Somos uma ponte entre você e o mundo, conectando histórias, promovendo conhecimento e inspirando mudanças. Para nós, a informação é primordial. O nosso compromisso é informar. Atualizações essenciais para o seu dia a dia. MBC, conectando o mundo. Saudações, bem-vindo de volta à segunda parte do programa Estado de Direito. Armando Chiala, conservador e notário, nosso convidado. Doutor Armando, bom, está claro que esta temática é bastante importante para a construção de um Estado de Direito que se pretende. Na verdade, fica igualmente claro que não é possível ter um país sem esta essência do conservador e do notário. Sem o registro no seu todo, que é a importância de um conservador, que confere a importância ao conservador. No entanto, doutor, fez uma explanação anteriormente bastante lúcida, bastante enriquecedora. Entretanto, o mal que corrói a nossa sociedade, doutor, é preciso, não podemos fugir disto, e é uma questão que vai exatamente para retirar o pensamento do doutor e o entendimento do doutor relativamente a esta temática. Doutor, a corrupção, como tem sido gerida esta no seu dia a dia para os conservadores e notários, sabendo a importância desta profissão que o doutor exerce? Por exemplo, sabemos que há indivíduos que vêm comprar, que pagam algum valor para a compra de nacionalidade. Há indivíduos que, por não quererem cumprir com as formalidades, conforme o doutor bem disse, pagam algum valor para que os seus processos sejam encurtados. Por exemplo, bem dizia sobre a questão da venda de um imóvel. Não é? Há pessoas que vendem imóveis sem que sejam efetivamente seus. Como é que isto acontece? Quando há requisitos que devem ser preenchidos para que haja venda do imóvel. E estes requisitos são exigidos pelo notário. Sim, aquilo que eu dizia no início, qualquer atividade é exigida por um homem. E é o homem que faz o bem e faz o mal. Então, nós temos de agir tendo em conta que não somos perfeitos, somos falíveis. Existem pessoas de bom caráter e outras de mau caráter. E no meio de tudo isto é preciso que se imprima algum mecanismo de controle.
cada cidadão ou cada funcionário público, e particularmente nesta área do registro notariado, nos últimos tempos tem-se imposto mecanismos, meios para poder se controlar as nossas atividades, porque qualquer ação que nós desenvolvemos encontra-se registrada. E principalmente nos últimos tempos também, reiterando isto, que tem havido esta evolução tecnológica. Os registros estão sendo informatizados, de modo que qualquer funcionário que estiver a praticar esses mesmos atos seja identificado. E na sua identificação ficaremos a saber se terá observado ou não os formalismos para poder praticar aquele ato. Então, por um lado é este o meio de controle. E também, falando desta corrupção, como se referiu, hoje em dia fala-se de branqueamento de capitais, financiamento ao terrorismo. Existem meios que forçam os conservadores notários, primeiro, a serem identificados, a se conhecerem, a serem conhecidos, a sua vida, digamos assim, econômica, particular e financeira, de modo a acompanhar a sua evolução. Hoje em dia, nós participamos ou intervimos no combate à corrupção, ao branqueamento de capitais, através de declaração e informação. Temos que prestar informação a um gabinete específico que foi criado pelo Procuradoria, Estado. no Procuradoria, caso. sim, exato, Exatamente. e tem o GFIM, que são entidades que controlam esta nossa atividade. Controlam outras, mas também controlam a atividade do conservador e do notário. Então, uma das formas é essa, imprimir um meio de controle para com as pessoas. A outra é a educação. Então, nós todos somos educados para fazer o bem, mas a sociedade também costuma educar-nos pela forma como ela se apresenta. Então, nós encontramos pessoas que agem de determinada maneira porque encontram-se envolvidas em certo cenário, num aspecto, num meio que propicia a prática de fatos contrários. E porque muitas vezes as pessoas têm carências, aparecem aqueles que incitam-lhes a agirem dessa forma contrária com o intuito de receber algum ganho. E qualquer um de nós está sujeito a sentir essa atração. Cabe, em primeiro lugar, a nossa consciência, porque temos que ter consciência que o que estamos a fazer, se formos a enverdar por esse caminho, estaremos a contrariar aquilo que é o princípio. Existe um princípio de ética, de ontologia profissional, aliás, ao nível dos conservadores notários, oportunamente será lançado este documento que é sobre a ética, doutrina ética e deontologia profissional, especificamente do conservador e do notário. Já se trabalhou nesse sentido, existe um documento que está sendo preparado, oportunamente será lançado. Outra forma é, cada vez que isto ocorre, efetuar-se denúncias. É importante que as pessoas sejam denunciadas e que se tomem medidas relativamente às mesmas pessoas. Por um lado é a educação. O primeiro meio é controlarmos através da educação. O Ministério, a área dos registros, também tem um setor de expensão, que é aquele que periodicamente vai controlando como é que esses serviços funcionam. Então, quando isso acontece, detectam-se certos fatos, detectam-se anomalias que devem ser corrigidas. Então, qualquer um de nós deve ser sempre controlado, porque agindo na nossa independência e plenitude, em algum momento, se a nossa consciência for, digamos, fraca, pode nos levar a esse desvio. Então, é preciso ter presente e aceitar que existe este cenário de corrupção, mas também existem meios de controle, existe a forma de que educar a própria pessoa, educar sempre de forma continuada, porque nunca ficaremos totalmente dominadores ou claros e conscientes sobre essa nossa atitude, principalmente quando temos carências. É muito mais fácil contornar ou corromper alguém quando ela esteja em cenários de fraqueza. Então, os serviços também, para além disto, vão criando meios que estimulem o funcionário, de modo que tenha consciência que o seu trabalho é aquele e não o contrário. O seu trabalho deve ser feito com honestidade, com abertura e cumprindo as normas. Exato. E se ele dá fé pública, fé significa aceitação. O notário é uma espécie de um sacerdote. Então, é preciso, se nós respeitamos um padre, um pastor de igreja, temos que respeitar também o notário, como também respeitamos um juiz, preocupar-se de um princípio que trata-se de uma entidade, de uma pessoa que exerce atividade sagrada. É sagrado. Esse exercício é sacrosanto, diríamos assim.
Então, era importante que sempre tivéssemos esta cultura, esta educação, e sem nos descurarmos na existência, de facto, da corrupção. Uma questão que é muito feita no seu dia a dia, aliás, no dia a dia de todo moçambicano, que acredito que poderá ser esclarecido agora pelo doutor. Todo ato praticado na conservadora, registro, conservatória e no cartório notarial, todo, mas refiro a todo, ele passa pelo conservador? Sim, diria sim, porque ele é que é o ente maior naquela instituição, seja no cartório notarial, seja na conservatória. Ele é que vela por todos esses atos. Se eu tenho um requerimento que quero dar entrada numa certa instituição, preencho o requerimento, assino. Então deve esta assinatura ser reconhecida presencialmente por notário. Quando se diz todo, o princípio é este. É claro que o notário sozinho, ele próprio não é capaz de velar por tudo isso. É por isso que tem auxiliares, tem uma equipa que, após ser atendido num primeiro momento lá pelo funcionário que diretamente lida com o público, este verifica a validade e remete-o a quem deve dar o punho, que é o de dar a tal fé pública. Aquele que estiver a dar não pode pura e simplesmente passar a caneta a assinar. Deve observar se aquele funcionário que em primeira linha atendeu o cidadão observou todos os formalismos. Por exemplo, quero dar entrada de um requerimento de pedido de emprego numa certa instituição, num ministério ou outro. Primeiro verifica se os dados constantes daquele documento combinam com os constantes do bilhete de identidade. Verifica isto e verifica se efetivamente se trata daquela pessoa ou não. Porque casos em que eu posso agir em nome de terceiro, se não houver atenção, é um desvio. Então, é papel do notário, no caso em concreto, verificar se todos os pormenores foram observados ou não. Então, a intervenção do notário é neste sentido. Pode não ser diretamente, mas através de pessoas à sua volta, que são os seus auxiliares. Vezes já, e nós na nossa profissão como advogados já nos deparamos com isso, em que recebo um cliente que diz que a minha casa foi vendida, entretanto ele não tomou conhecimento. Como é que ocorre isto, doutor, quando existem esses formalismos? Conforme disse no princípio, toda ação desta atividade existe por um homem. Não, refiro-me nas situações em que até o conservador não tomou conhecimento, porque não me refiro no caso em que um conservador tome conhecimento, porque aí já assacam-se responsabilidades. Exatamente. Okay. Refiro-me nos casos em que um determinado ato é praticado numa conservatória, de repente, quando já estamos em sede de juízo, o conservador diz: não, esta assinatura não é minha. Pois, e acontece. Na nossa sociedade tem sido normal. Não, qualquer conservador já se deparou com este fato de ser confrontado com reclamações de pessoas que dizem ter sido, enganadas por atos que dizem ter sido praticadas por o conservador ou pelo notário. E ele verificar que não foi ele. Então, aqui, onde é que nós encontramos a veracidade disto? É que é preciso aferir se efetivamente foi aquele conservador ou foi aquele notário que praticou o ato. E muitas vezes não foi ele. Foram terceiras pessoas que se fizeram passar por ele. Então aí, verificado este fenômeno, este cenário, o conservador não vai ser responsabilizado. Mas é importante que as próprias pessoas, o próprio cidadão, tenha muita cautela quando pratica qualquer ato. Porque estes cenários sempre vão existindo. Nós vamos dar exemplo não só ao nível do conservador e do notário, como também a nível do dia a dia. Um exemplo mais frequente tem a ver com os terrenos. Um terreno foi atribuído a determinada pessoa, no entanto, uma outra pessoa é que está a fazer a transmissão. Hoje em dia, pese embora seja proibido e até já se criminaliza a venda de terrenos, de terra, continua existindo este negócio. No Estado moçambicano é proibida a venda de terra. Exatamente. Continua existindo este fenómeno e, na maioria das vezes, só nos deparamos que fomos enganados quando já queremos avançar com o próprio negócio, quando queremos até desencadear, no caso das obras, querendo avançar com a obra, depois aparece: não, este espaço é meu. E vamos verificar que efetivamente é daquela pessoa que diz ser. No entanto, eu já gastei dinheiro, comprei, fui enganado. Então isto acontece mesmo ao nível
social entre as pessoas individualmente, mas também acontece ao nível institucional, onde pessoas fabricam, entre aspas, a assinatura do conservador e do notário, fabricam os próprios documentos, mesmo com a informatização que já está assente. Há pessoas que aparecem para tomar conta disto. Então, como evitar isto, como contornar? É prestando um pouco mais de atenção. Por um lado, a própria sociedade deve prestar atenção, deve questionar, não deve pura e simplesmente basear-se no fato de que se trata do notário, porque pode não ser efetivamente o notário, ou ainda que seja notário, pode ser aquele notário que pode ter sido desviado também. Então, o exercício do controle, a atenção de cada um de nós é fundamental para que evitemos estes fatos. Mas a questão aqui, doutor, é exatamente a responsabilidade. Como sacar a responsabilidade? Uma vez que, bem disse anteriormente, tem uma equipe. Certo. Não foi o conservador, sim, mas alguém da equipe fez. Exato. No entanto, eu, cidadão pacato, não percebo, não conheço os formalismos. E sabemos que a ignorância é um grande fator na nossa sociedade. Certo. Eu confio na instituição do Estado, até porque todo documento emitido, já disse aqui anteriormente o doutor Ibem, todo documento emitido pelo notário tem fé pública. Certo. Para mim, como cidadão, bom, recebi o documento, carimbo do notário, aquelas inscrições, está tudo bem. Portanto, como sacar a responsabilidade a este indivíduo que desviou-se das suas funções e assumiu funções que não lhe cabiam? No caso, nós identificamos o indivíduo. Certo. Porque casos em que nem sequer sabemos como é que tal aconteceu. Exato. Ora, na situação que nós identificamos, foi fulano ou beltrano, este deve ser participado imediatamente. Trata-se de crime. E crime tem a sua responsabilidade. De imediato deve ser acionada a polícia para poder se responsabilizar esta pessoa. O Ministério Público atua. Aí não há contemplações. Significa que naquele ato de emissão daquele documento, embora tenha falsificado a assinatura do doutor, há uma forma de identificar a pessoa que fez. Algumas vezes é possível, Okay. Principalmente em se tratando de fatos que são feitos por caneta. Exato. Então aí podemos verificar a caligrafia, podemos quem terá sido. É claro que algumas vezes ele tenta contornar para não usar a sua própria, Exato. de modo exatamente para escapar de ser encontrado. Exato. O que é certo é que, em princípio, as pessoas que atendem devem ser também fiscalizadas. Exato. Isto é um exercício muito complexo, porque estamos a lidar com pessoas. Cada um o que traz por si, dentro de si, só ele mesmo sabe o que é que se passa. Então, nem sempre temos capacidade de aferir isto, mas está a questionar como a sacar a responsabilidade desta pessoa. Identificar a pessoa é muito simples. O problema é localizar, saber que foi a que praticou o ato. Porque depois de identificado é muito simples. Tem processo disciplinar a nível interno, tem processo crime, se aferir que se trata de uma matéria de foro criminal, então aí avança-se. O principal problema é mesmo identificar as pessoas. Doutor, o tempo nos foge, entretanto, existem algumas perguntas que gostaria de fazer, Certo. de forma sucinta, gostaria que as respondesse. A descentralização de alguns atos, outrora praticados pela Conservatória de Registros Notariados, para o baú, não criou uma fragilidade no que se refere ao controle da atuação como conservadores, ou temos conservadores no baú? Não criou, porque trata-se de atos praticados dentro de um Estado. O Estado é um complexo organizacional e sabemos que existe relação interinstitucional. Então, se criou, por exemplo, o baú, que é o balcão de atendimento único, onde concentram-se as diversas atividades das diversas instituições. Então, temos lá um conservador, tem lá o funcionário das obras públicas, tem lá o funcionário da indústria e comércio, tem lá o funcionário de outros setores, que todos concorrem para que aquele ato seja materializado. Se eu pretendo praticar o comércio, vamos lá, na área de compra e venda, ou se calhar de uma loja de compra e venda de vestuário, para que esta atividade se materialize, eu devo ter um alvará. O alvará começa onde? Só é realizado depois de ser constituída a empresa. Então, constituo a empresa na Conservatória do Registro de Entidades Legais, vou ao baú para poder solicitar o alvará, que é o documento que me autentica para praticar aquele negócio, aquele comércio. Então, nós temos o conservador que realiza a atividade da constituição da empresa,
temos o funcionário da indústria e comércio que vai dar o alvará, e também para poder dar este mesmo alvará, verifica se foram todos os requisitos anteriormente exigidos cumpridos ou não, e aí avança-se. Então, não posso dizer que tenha havido fragilidade. Pelo contrário, isto tem que criar mais fortaleza para as instituições. O que é importante é que haja um relacionamento interinstitucional. Dou o exemplo do comércio, mas também podemos dar o caso de quem pretenda ter um bilhete de identidade ou um passaporte. Até chegar a um passaporte temos um caminho. A pessoa nasceu, registrou um nascimento. Através da certidão de nascimento vai a identificação civil, tem um bilhete de identidade. Depois do bilhete de identidade vai tratar do passaporte, que é na migração. Então, todas essas sons vão em cadeia, concorrendo para um benefício único. E se ao nível da conservatória algo errado estiver, o da identificação civil tem a missão de chamar a atenção ao seu colega do registro. Então, aqui existe uma interação entre as sons. Então, fraqueza não podemos consideramos mais mesmo fortaleza, porque é um concurso de instituições que vão agindo com vista ao benefício comum. Portanto, todo o ato praticado no baú tem a mesma fé pública que o ato praticado na Conservatória de Registro Notarial. Exatamente. Exato, está explicado. Doutor, mesmo em linhas gerais, tomamos conhecimento de que os conservadores e notariados estão a organizar um simpósio. Pode-nos explicar de que é que vai se tratar de forma sucinta? Sim, trata-se de um seminário que vai ocorrer com vista a acolher sensibilidades de todos os funcionários desta área. O que é que nós pretendemos? É desenvolver ou criar um manual do conservador e notário. Estivemos aqui a falar de vários atos que são praticados por um, por outro, fragilidades que existem. Então, o que é que nós pretendemos? É identificar as questões mais frequentes, os fatos muitas vezes praticados pelos conservadores, as questões que levantam pelo público, ou entre as dúvidas que também surgem entre os próprios conservadores e notários. Então, tudo isto concorre para que, de forma conjunta, encontremos formas uniformes de trabalharmos, porque trata-se do mesmo serviço. Mas se, como todos nós sabemos, cada pessoa tem a sua forma de ver e entender as coisas, pode acontecer que o conservador A entenda desta forma, o conservador B entenda de outra. Então, o objetivo é encontrarmos um mecanismo consentâneo para que não haja distanciamento. Porque um ato que é admitido no primeiro cartório, depois não é admitido no terceiro, um ato que na conservadora X eu consigo passar, mas naquela outra... Então, queremos evitar esse tipo de situações, porque uma coisa é negar porque o fato não reúne requisitos. Isso. Outra é entender que o meu entendimento é este, eu vou agir porque tenho autonomia. Então, este manual vai concentrar os vários pensamentos dos conservadores notários, e eles vão conjuntamente trazer ao público, por um lado, porque o público, o alvo de tudo isto é o público, é a sociedade, que deve ter benefícios. Costumava dizer-se antes que o público deve procurar os serviços, mas os próprios serviços também vão atrás do público, porque a tendência é evoluirmos. E pese embora, ou ainda que nós tenhamos a evolução das tecnologias do conhecimento, as pessoas têm muita informação, no entanto não têm muito conhecimento específico. Então, este simpósio, este seminário visa conciliar os diversos pensamentos e lançar num manual que vai ajudar a todos, que sirva de base, uma espécie de bíblia do conservador e do notário. Exato, uma espécie de estatuto, podemos assim dizer, de funcionamento da própria, dos não próprios necessariamente, sim, uma espécie disso, mas porque por um lado existe o estatuto. Exato. Conforme já lhe tinha dito, há um documento que está sendo desenvolvido, é o estatuto do conservador e do notário, por um lado. Por outro lado, temos um manual que tem a ver com as práticas, formalismos, formalidades, tipo de formulários, como é que eles são desencadeados, porque muitas vezes nós agimos na tentativa, sem observarmos toda a formalidade, ou ainda que a observemos, mas nem sempre temos a mesma tarimba, a mesma capacidade ou o mesmo entendimento. Então, visamos conciliar este domínio das matérias. Bom, conforme dizíamos, Dr. Armando, primeiro, agradecer por ter aceito o nosso convite. Segundo,
conforme dizíamos, esta é uma matéria que não é possível esgotar no tempo que temos para debruçar sobre ela. No entanto, agradecer uma vez mais por ter aceito o nosso convite, dizer que terminamos o nosso programa. Tivemos como convidado o Dr. Armando Chial, é conservador e notário, e explicou aqui de forma sucinta, tendo em conta o tempo que temos, sobre as formas, sobre a importância destes serviços, as formas de funcionamento, os desafios e as perspectivas que os conservadores e notários têm na sua atuação diária. Bom, dizer muito obrigado ao telespectador que acompanhou o nosso programa. Pode acompanhar o nosso programa na TV Cabo, no canal 352, bem como pelas plataformas digitais, o Facebook, o YouTube, o Instagram, o X. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.